Olá, boa tarde e seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Pelo horário de Brasília, o relógio marca 13 horas e a partir de agora você fica bem informado com as principais notícias dessa segunda-feira. E olha só, a madrugada dessa segunda-feira foi de muita aflição e desespero em um pedágio no litoral de São Paulo. Criminosos armados com fuzis e cargas explosivas assaltaram o local para arrombar o cofre. Alguns motoristas foram feitos de reféns e até o momento ninguém foi preso. Vamos conferir. Com explosivos e fuzis, um grupo de cerca de 10 criminosos encapuzados assaltou o pedágio sentido Cubatão, nesta madrugada, no quilômetro 279 da rodovia Padre Manuel da Nóbrega, na altura de São Vicente. De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp, alguns bandidos utilizaram explosivos para tentar arrombar o cofre do prédio, mas não conseguiram. Durante a ação, um deles morreu. Os outros criminosos ficaram do lado de fora do prédio, abordando os carros e mantendo algumas vítimas reféns fora dos veículos e as fizeram deitar no chão da rodovia. A Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informou que os bandidos chegaram a disparar para intimidar as pessoas no local. Nenhuma vítima ficou ferida. Os criminosos fugiram com o carro de uma das vítimas. Em notas, a Polícia Militar Rodoviária informou que o grupo abandonou o veículo 1 quilômetro depois e fugiu em direção à região de mata. Os policiais localizaram diversas cápsulas de fuzil e pistola no local, mas ninguém foi preso. Lá no Rio de Janeiro, a polícia faz uma mega operação contra roubo de cargas e de veículos. A linha amarela e a Avenida Brasil foram fechadas. Imagens aéreas mostram o desespero de motoristas agachados atrás de mureta de proteção em meio ao tiroteio. Até o momento, 2 suspeitos foram mortos e 3 foram presos. A Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou uma mega operação no Complexo da Maré, zona norte do Rio. Essa é mais uma fase da Operação Torniquete que combate o roubo de cargas e de veículos. Os traficantes do Comando Vermelho, Rodrigo da Silva Caetano, conhecido como Motoboy, e Jorge Luiz Moura Barbosa, o Alvarenga, eram procurados por envolvimento nos crimes. No início da operação, a linha amarela e a Avenida Brasil, 2 das principais vias expressas da cidade, chegaram a ser fechadas. A interdição da linha amarela teria acontecido após uma tentativa de arrastão de criminosos em fuga. Segundo a polícia, integrantes da facção que atuam na Maré recebem ordens dos chefes do tráfico do Complexo da Penha, entre eles Edgar Alves Andrade, conhecido como Doca. As investigações revelaram ainda a prática de várias atividades criminosas, relacionadas como o uso dos veículos roubados pelas quadrilhas para deslocamento e cometimento de outros crimes. Desde setembro, já são mais de 250 presos, além de veículos e cargas recuperados. E olha só essa história de mais tensão em um voo onde os passageiros em um avião no México passaram por um momento de muita aflição. Isso porque um outro passageiro que também estava a bordo tentou sequestrar a aeronave e mudar a rota do voo. Mas felizmente ele foi detido. Vamos ver. O caso aconteceu no México. A aeronave realizava um voo interno no país, saindo de El Barril em direção a Tijuana, cidade que faz fronteira com os Estados Unidos. Um passageiro invadiu a cabine do piloto para sequestrar o voo à força e mudar o destino do avião para o país norte-americano. O vídeo foi gravado por outro passageiro. Nas imagens é possível perceber a tensão de toda a tripulação e a dificuldade de impedir a invasão. No final, os passageiros conseguiram conter o homem e, apesar do susto, ninguém ficou ferido. O passageiro foi preso e agora as autoridades investigam o motivo da invasão deste passageiro. E agora vamos falar sobre o clima. O Observatório Europeu Copérnicos fez um alerta nessa segunda-feira. O ano de 2024 será o mais quente já registrado e o primeiro a superar o limite de 1,5 graus Celsius de aquecimento climático. Acompanhe. O ano de 2024 será o mais quente já registrado e o primeiro a superar o nível de aquecimento de 1,5 graus em comparação com o período pré-industrial, limite estabelecido pelo Acordo de Paris. O anúncio foi feito pelo Observatório Europeu Copérnicos. O Serviço de Mudança Climática do Copérnicos detalhou que os níveis históricos podem persistir nos próximos meses,
com a previsão de que as temperaturas mundiais ficarão próximas do recorde no início de 2025. Novembro, caracterizado por uma sucessão de tufões devastadores na Ásia e a continuidade das secas históricas na África Austral e na Amazônia, foi 1,62 graus Celsius, mais quente que um novembro normal, na época em que a humanidade não utilizava petróleo, gás ou carvão em escalas industriais. O mês passado foi o 16º dos últimos 17 meses que registrou uma anomalia de 1,5 graus na comparação com o período de 1850 a 1900. A barreira simbólica corresponde ao limite mais ambicioso do Acordo de Paris de 2015, que busca conter o aquecimento abaixo dos 2 graus e prosseguir com os esforços para limitá-lo a 1,5 graus. O acordo se refere a tendências a longo prazo. A média de aquecimento de 1,5 graus Celsius deverá ser observada ao longo de pelo menos 20 anos para considerar o limite superado. Com base nesse critério, o aquecimento atual está em 1,3 grau. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas considera que o limite de 1,5 graus provavelmente será alcançado entre 2030 e 2035. E por enquanto é só. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. E como você já sabe, o jornalismo aqui na HIT não para. Às 14 horas eu volto com mais notícias. Até mais.